De volta no nosso Santiago Entrevista, hoje com a grata satisfação de receber o vereador Milton Saraiva, muito atuante, ele que principalmente trabalha aí na recuperação de pessoas na nossa comunidade e também, né, na nossa região. Vamos falar de um assunto agora que é muito sério. Nós tivemos aí, através de uma mídia nacional, a fala, né, sobre a regulamentação da maconha no Brasil. Milton mexe com pessoas com tentativa aí de recuperação de drogadição, de vários níveis, e ele conhece bastante esta realidade. Ô Milton, primeiramente, eu sei que é muito difícil quando uma família tem uma pessoa com problema e para encaminhar essa pessoa, a gente sabe que na nossa cidade ainda são poucas opções, né? Nós ainda não temos aí uma situação totalmente confortável. Já é uma situação difícil. Você imagina então regulamentando o uso, principalmente aí da cocaína, da maconha, da cocaína não, da maconha. Como é que você vê isso, Milton? Isso não é um tiro no pé? Não, eu acho que tem que se discutir. Eu acho que todo assunto ele tem que ser amplamente debatido. E a minha posição pessoal, né, é que a maconha do tempo do destoque, que o Fernando Henrique referiu-se, tinha de 1 a 3% de THC, tetrahidrocannabinol, que é a substância, a principal substância alucinógena do cannabis sativa, que é a maconha. Que é a planta, né? Que é a maconha mesmo. Uhum. Mas hoje nós temos aí com a high-tech aí de 25%, alguns até 30% de THC dentro desse mesmo conteúdo, desse mesmo produto. Então, obviamente, não vai se fumar lá, pegar o beck lá, pegar o baseado do Paz e Amor. Uhum. Não é? E que Bob Dylan pegou, que John Lennon pegou e que outros pegaram. Jimi Hendrix. Nós vamos pegar hoje uma droga que é alucinógena, bem mais pesada, né? Dentro de um contexto, não é? Até porque existe uma pesquisa no Observatório Brasileiro sobre Drogas de que a maioria, mais de 50% dos usuários de drogas pesadas, outras drogas chamadas pesadas, como o crack, etc., iniciaram aí pelo álcool, pela cerveja, né? A pessoa está hoje aí caído, né, todo sujo, perdeu família, perdeu casa, alcoólatra. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez eu tivesse sentado, já após o serviço, de terno, tomando uma cervejinha e tirando gosto com um filé a palito. Uhum. Então, isso tem que se considerar também. É gradativo, vai crescendo, né? E a porta de aberta. E outra coisa, as circunstâncias que nós temos hoje, não é? É preciso de constatar. Eu tenho algumas experiências que foram tratadas a nível internacional. Eu não sei se você quer que eu responda agora, se você quer que eu coloque mais tarde. Não, pode falar. Tá. Bom, nós temos, por exemplo, a liberação das drogas dentro da Suíça. Olha bem a renda per capita. Infinitamente maior. E ora os problemas psiquiátricos e psicológicos e dos problemas também que deram lá de suicídios. Não deu certo. A Holanda, a mesma forma. Olha o tanto dos problemas sociais que tem na Holanda, da mesma natureza da Suíça. Deu certo? Não deu. E há de se ressaltar o seguinte: nesses países nós não temos a classe C que existe aqui no Brasil. Nós não temos as pessoas que têm problemas financeiros e têm problemas culturais e até de educação, né? Quer dizer, são pessoas que têm um nível muito maior, têm direito à escola, têm direito à cultura, e não chega ao caos que a gente tem em várias regiões do Brasil, né? Que é muito mais complicado. Eu falei na Suíça e na Holanda, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. E outra coisa. Estados Unidos também tem. Não, os Estados Unidos fizeram lá, logo colocaram
para não seguir aquela famosa, difamada, aquela coisa, lei seca que colocaram, né, no início dos anos do século passado. Aí fizeram lá o Drugscoof. O que é o Drugscoof? Café de drogas. Então as pessoas podiam entrar e usar droga dentro daquele recinto, aquilo. Dentro de pouco tempo, de poucos meses, instalou-se um caos. Aí seguiu como ponto de tráfico e outra coisa, índice de crimes bárbaros e atrocidades, inclusive transgressões sexuais sérias nos Estados Unidos. Fecharam os cafés de droga. Aí a Inglaterra, a Grã-Bretanha, por ser o berço das inovações europeias, até muito mundial, como o caso do futebol e etc., e outras coisas mais, disseram, vamos plantar a Drugs School. Então, no sul da Inglaterra, lá implantaram uma escola sobre drogas. E essa escola foi, com os primeiros resultados, aqueles resultados de impacto e vigiados, alguma coisa. Dentro de pouco tempo, detonaram a escola. Alunos, equipes de trabalho e professores. Só escaparam da detonação aqueles que não aderiram ao grupo do uso, como alguns cientistas, alguns professores. Então, detonaram. Então, resultado, tentaram criar, no primeiro mundo, no Reino Unido, a escola sobre drogas. Não é? Agora, a cultura. Nós somos um país tropical. Nós temos lugar onde a informação é chegada uma vez por mês, e quando vai? No Xingu, no Alto do Amazonas, região do Pará, do Ceará, do Amapá, regiões desérticas. Perfeito? E qual seria a dimensão para se controlar a anarquia? Porque diz, a maconha é tranquilo, ela é relax. Não é? Mas se você olhar um usuário contínuo da maconha, um dependente da cannabis, você vai ver que é comum, dentro de algum tempo, não todos, evidentemente, porque a droga tem que se considerar o fator de uso, a condição física da pessoa, do usuário, o quanto de droga consome e, principalmente, o fator social que é consumido, que você colocou no princípio aí. Né? Agora, você já pensou, por exemplo, uma droga alucinógena? O que vai acontecer? Nada. A maconha, junto com o álcool, é a maior causadora de acidentes de trânsito, né? Até acidente de trabalho. Porque a percepção, por exemplo, eu estou vendo um carro que vem de lá a 100 metros, acho que ele está a 1000. A hora que eu acho que ele está a 1000, ele está a 100 metros, eu corto e morro. Porque ele diminui, na maioria dos usuários, a percepção de distância, de localização, e é aquela, por exemplo, que tem os mesmos hábitos de calça ali, pé no chão, não é? Não era o símbolo daquela geração, cabelo grande, barba grande, calça ali? Não era o símbolo? Então era o símbolo de uma época. Só que hoje não dá mais. Porque eu sou um cirurgião. Eu dou um teco, dou 2 tecos, tá? E vou operar seu filho, por exemplo, de emergência. Espera aí, eu só estou colocando isso. Se vai usar, liberar, vai usar o policial? Qual o discernimento que vai ter para repreender?
Um médico e um policial e um servente pedreiro. Vão colocar um servente pedreiro que está lá nas alturas. E vão colocar, por exemplo, dentro da própria magistratura ou do Ministério Público, que decidem o destino da pessoa. Um juiz do infrator, por exemplo. Então nós, é bom que surja coisas assim, porque nós que estamos lidando nesse meio, eu faço agora, se Deus quiser, 29 de junho, 32 anos de luta. Mas estou aprendendo muito. E até desafio as pessoas que estão nos assistindo, que depois desse crack novo agora, o crack Merla, que eles chamam de Oxy, é o crack atômico, todo mundo vai ter que entrar para a escola de novo para reaprender. Ele zerou todo. Então não adianta achar que alguém é mestre, tá? Não. Hoje estamos nós todos nivelados à busca de conhecimento. E nessa hora em que o crack está fazendo a Terceira Guerra Mundial, né? Aí surge esse tema. Aliás, quando o Fernando Henrique eu estava em Brasília, nós somos convidados para sermos relatores da Comissão Mista do Congresso em 94, e era presidente o Fernando Henrique Cardoso, e era o seu ministro Gilberto Gil. De repente nós estávamos no Congresso, aí foi aquela implodiu tudo, fomos saber, o Gilberto Gil tinha dado uma entrevista lá para uma rádio lá, dizendo que era para liberar a maconha. E foi aquele problema que você não queira imaginar, Santiago, o dissabor. Nós custamos a consolar, a contornar a coisa, porque era uma reunião mista do Congresso, da Câmara de Deputados com o Senado. E tinha uma mediadora que era espanhola, alguns mediadores que eram da Europa, da Espanha, tinha gente da Itália, tinha gente da Venezuela. E nós, então, estávamos ali para poder ver a questão dos leilões apreendidos no narcotráfico, porque apreendiam fazendas com 10 mil bois, 5 aviões, 3 Land Rover, e daí, quando ia leiloar, os bois tinham morrido todos, os aviões tinham voado todos, os Land Rovers tinham sumido todos, né? Então, é para dar agilidade e mobilidade e aplicar esse recurso, então, dentro da própria ação de prevenção, né? E do tratamento, que é também uma forma preventiva. Então, já houve essa conversa quando o Fernando Henrique era presidente, só que de um ministro seu, que era o querido artista, né? Ídolo nosso, da minha geração, o querido Gilberto Gil. Com certeza. Pois é, aí fica claro para você, telespectador, a opinião do Milton Saraiva com relação a essa regulamentação. Ele que tem muita experiência, com certeza não é a favor de que possa liberar o uso de qualquer entorpecente, porque se a coisa já está complicada do jeito que está, com certeza pode se complicar um pouco mais. Eu vou mudar um pouco de assunto agora, porque a gente sabe que o Milton é uma das pessoas que vem sendo cotado aí como um dos possíveis candidatos aí no posto, né? Ou que seja de prefeito ou que de vice-prefeito. Acho que pela sua brilhante atuação na política sete-lagoana e também por estar no partido PP, que é um partido que tem uma representação muito grande, tem o nosso deputado federal Márcio Reinaldo, faz parte da base aliada do governo federal, faz parte também da base aliada do governo de Minas Gerais e, logicamente, o nome do Milton é um dos nomes que, quando se fala com todo mundo, ele é muito bem visto. Milton, na entrevista que eu fiz com o deputado, ele, dentre várias opções que ele falou, ele me disse o seguinte: somente se o Milton Saraiva chegar para mim e dizer que ele realmente quer ser candidato, é que nós teremos um posicionamento, porque de direito, de fato, ele realmente é a pessoa do nosso partido que tem esse direito. Como é que você vê isso? Eu vejo eu agradeço muito, eu fiquei sabendo dessa entrevista que ele deu a você, e agradeço muito. O Márcio Reinaldo é o irmão, é o maior líder político que nós temos aqui, o maior benfeitor que Sete Lagoas, dos maiores que Sete Lagoas teve. Mas nós temos nomes muito fortes no partido, como o vereador Dr. Euro Andrade, como o próprio ex-prefeito Euânio Maciel, e outros grandes nomes, sem contar também o do próprio deputado Márcio Reinaldo.
Eu tenho uma ligação muito grande com o professor Anastasia, né? Mas é uma ligação não política, ligação de amizade, de respeito. Eu sou um admirador da Anastasia, muito antes dele ser político. Tem também uma ligação muito forte de laço de amizade com o vereador Duílio de Castro. Hoje é um amigo nosso. Hoje também é um dos grandes nomes, né? É um dos grandes nomes. E tem outros grandes nomes na cidade. O que acontece é que, outro dia, conversando com um amigo meu, um jornalista, Magela Martins, ele sempre me dá alfinetada, todas as vezes que ele me vê, ele sempre me alfineta. E ele me deu mais uma, e eu estava subindo para poder reunir na comissão, e ele falou: olha, você vai ser candidato a prefeito, sim ou não? Eu falei assim: olha, continua sonhando. E subi. Aí ele colocou no jornal que eu não falei nem sim nem não, né? Mas na verdade não é. Se eu não conseguir consolidar a política pública como antidrogas, né, que falta agora a Casa Dia, que falta a comunidade terapêutica, que falta o CAPS-AD, se não, e a estruturação da saúde mental, se não conseguir, eu devo ser candidato, se assim Deus permitir, a vereador. Não é? Agora, eu não posso ser aqui, não sei, hipócrita de dizer o seguinte, que não tem grupos pressionando. Existem sim, não só grupos políticos, como grupos empresariais, como forças políticas também, né, que têm interesse em Sete Lagoas, que já me chamaram para conversar. Alguns não chamaram, mas ligaram para mim, outros mandaram alguns recados por amigos, mas é uma verdade, sabe? Alguns segmentos têm mesmo, mas pelo esse espírito humanista que eu tenho, não é? E pela visão que eu percebo. Ô Milton, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para alguns políticos de Sete Lagoas diferente, porque nós não podemos falar ainda 100%, porque eu acho que as candidaturas vão se formar mesmo a partir do ano que vem. Porém, eu até li num jornal, numa outra capital que eu tive, escrito assim, ó, PT se mobiliza para disputar a próxima candidatura. Isso em outra cidade, tá? E eu vejo que realmente a política para a próxima candidatura ela tem que começar agora mesmo. Só que tem que ter vontade. E eu te pergunto o seguinte: você deseja ser candidato a prefeito de Sete Lagoas ou a vice-prefeito de Sete Lagoas? A minha intenção, talvez, se não ser vereador, se pudesse contribuir, não é, com o município, não sendo o zero à esquerda, até porque eu não consigo sê-lo. Ou ou não é, né? Eu não consigo ficar com o braço cruzado, ou seja, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Nunca foi meu estilo e jamais vai ser, pelo menos enquanto eu viver. É de contribuir com alguma forma. Agora, essa contribuição, quem vai medi-la, na verdade, é a necessidade do povo de Sete Lagoas em acolher meu nome. Não é? Porque você tem que ir de acordo com o que o povo espera de você. Se eu tive essas votações grandes, que não são minhas, na verdade é desse povo que eu estou colocando. Ô Milton, mas espera aí, isso já está aprovado. Você teve grande votação, você tem tido um assédio muito grande de grupos políticos, de grupos empresariais, da comunidade, para que você possa participar aí, né, do próximo pleito como candidato a prefeito ou a vice. Isso já está aprovado, né? Então eu quero saber, você deseja isso ou não? Eu desejo atender o meu partido. E eu desejo atender porque eu sou muito disciplinado, Santiago. Eu sou muito disciplinado. Eu sou obediente. Olha dentro da Câmara com os presidentes que passaram, o atual presidente Toninho Rogério, para ver
o quanto eu sou disciplinado. Isso é verdade. Eu sou muito ético. Eu sei ser comandado muito mais do que comandar, né? Então, e depende do partido, porque de repente o partido diz assim, você não vai ser candidato a nada. Eu não serei candidato a nada. Então, eu não posso passar na frente, por exemplo, da minha presidente Vânia, né, do nosso líder Márcio Reinaldo, dos meus colegas de partido, né, e dizer o seguinte, ó, eu serei, porque eu posso, às vezes, né, atrapalhar ou desestabilizar o plano partidário. Com certeza. Então não é querendo não responder, é respondendo que eu serei aquilo que o povo quiser e que o meu município, que o meu partido deixar. Isso fica muito claro, então, na seguinte frase: você coloca o seu nome à disposição. Sim, como foi colocado do partido. Foi bem claro, eu coloquei para o partido. Talvez seja esse ponto, e agora o Magela vai nadar de braçada, como se diz depois dessa entrevista, né? Que vai falar, tá vendo aí? Você não queria falar? Da brincadeira dele lá, aquele negócio todo. Então, não, mas isso aí a gente está falando nessas palavras, né, nessas frases, justamente para elucidar justamente o nosso telespectador e aqueles políticos de plantão, justamente para afirmar isso. Você é um dos grandes nomes, você está sendo realmente abordado por várias pessoas. Eu, por exemplo, tenho procurado pesquisar muito a respeito disso. Eu sei que existe uma linha onde fala de uma possibilidade de criar-se um grupo forte para administrar Sete Lagoas, onde poderia vir o nosso deputado estadual Duílio de Castro como candidato, né? E você como vice. Tem uma outra linha que você poderia vir como o candidato a prefeito do próprio partido PP, aí não sei quem que seria o vice, né? Agora, recentemente, quase no final de semana, eu fiquei sabendo aí de uma outra, que existe um desejo, né, de que você seja convidado para, efetivando a candidatura do nosso ex-prefeito Múcio Reis como candidato do PMDB, que você pudesse fazer parceria e ser o vice. Então, assim, pelo menos eu acho que você hoje está numa situação excelente, né? Muito, muito interessante. Aí, logicamente, vai ser um estudo, né, que vocês vão fazer para chegar na melhor opção, né? O importante, e eu acho que a satisfação nossa de estar recebendo você hoje aqui, é de saber que você é um deles. Você é uma das peças-chaves aí para o desenrolar, né, dessa conversação que vai tendo aí para a próxima eleição. Como é que você vê isso? Eu não vejo eu sendo peça-chave. Francamente, eu não vejo sendo peça-chave. Eu me enxergo sendo uma pessoa que possa contribuir no processo. Não ser o dono do processo, porque você é chave quando você fecha ou abre. Uhum. Não é? E, na verdade, eu não sinto como essa pessoa que fecha e que abre. Que possa abrir e possa fechar um processo. Na verdade, quem vai fechar e abrir é o partido. E existe uma coisa que é muito, muito salutar, que eu costumo, nas minhas entrevistas, dizer, por exemplo, da grandeza dos nomes que circulam aí na prefeitura, né? Do atual prefeito Maroca, que é uma liderança, não é? É meu amigo, de quase 50 anos, né? Tem o Leone Maciel, que é das pessoas mais conhecedoras de processo que eu conheço, né? Tem um Duílio de Castro que teve mais de 40 mil votos agora, a pessoa que está sendo considerada um dos melhores deputados na Assembleia. Olha o tanto de nomes que eu coloquei acima do meu. O Emílio, que o seu avô, o seu pai, os seus tios, tem um serviço prestado muito grande a Sete Lagoas. O Mucinho, né? Mucinho Reis, que é um amigo, irmão, quer dizer, olha, foi prefeito. Foi prefeito e muito elogiado, tanto na área de saúde como na área de educação, que foi as duas que você falaram, né? Foi o prefeito nessa área, né? E tem outros grandes nomes aí surgindo, não é? Me colocaram do próprio, se não me engano, Silvio de Sá,
do próprio Mazinha, do próprio professor Paulo França, Ronaldo João. Dr. Ronaldo João, que foi um deputado, foi um vice-prefeito e que tem uma folha monstruosa de serviços prestados às Sete Lagoas, né? Juntamente com sua família. Então, para você ver que tem muita água debaixo da ponte. Então, não há como ser... você não pode ser... adiantar as coisas, porque você tem que conhecer o seu lugar, né? O seu lugar, né? E o meu lugar agora não é um lugar de estar por cima desses nomes que eu disse. É um lugar que possa estar somando com esses nomes, não é? Que possa estar juntando esses nomes para que a vontade popular escolha um destino juntamente com o meu partido, né? Então eu não posso chegar agora e dizer o seguinte: puxa vida, eu sou bom, eu tenho as melhores ideias, não é? Não. As minhas melhores ideias agora estão voltadas à prevenção e tratamento da dependência química de álcool e drogas. Isso eu posso afirmar, não é? É o que eu sou reconhecido, né? Graças a Deus, a nível mineiro e a nível federal. E é muito importante que nós tenhamos essa pessoa na cidade, né? Já pensou se não tivesse? Como é que a gente ia fazer com uma situação dessa, que a cidade tem índices criminais altíssimos, essa questão da droga avançando muito? Logicamente é importante que se tenha essa pessoa. Mas aí o mestre, eu estava há pouco tempo desiludido da Câmara, né? Porque às vezes você tem essa coisa, né? Desiludir, ficar triste. E eu consigo ficar triste de forma sorrateira, mas muito notável, muito notada. Aí eu, conversando com um grande líder e mestre meu, ele me deu uma pancada e disse assim: você foi candidato a vereador de novo porque eu pedi? Eu falei: não, senhor. Você não tinha sido vereador uma vez? Sim, senhor. Então é o seguinte, não fale mais em desanimar. Está ruim com você, pior sem você. E, por favor, não me venha desgastar mais com esses choramingos. Bora pra frente, né? Me deu uma lição de moral, rapaz, e eu saí triste. Pior que este homem tem mais de 80 anos e de uma inteligência e de uma integridade, de um discernimento incrível. E ele me deu uma tamancada, rapaz, que eu custei recuperar, viu? Foi antes do almoço, eu não quis nem almoçar, não deu nem apetite. Sabe quando você remói, tem aquela ressaca moral, que você fica remoendo as coisas? Eu não quis nem almoçar, falei: puxa vida, não precisava ter tomado aquilo, né? Como você disse, mas podia ter dormido sem essa. Acho que falar menos é melhor, não é? O mineiro tem que fazer mais. O mineiro é famoso por fazer mais e falar pouco. Com certeza. Não é? Ô Milton, eu fico feliz em ter recebido você aqui, ter batido esse papo com você, que na verdade o Santiago Entrevista a gente tenta sempre levar a informação através de um bate-papo, que eu acho que é uma forma natural. E eu acredito que o nosso telespectador tenha conseguido entender um pouquinho da sua cabeça. Eu principalmente entendi que você está à disposição da sociedade sete lagoana, está à disposição de ajudar as pessoas, né, continuar com esse trabalho humanista que você tem, independente da posição política e sempre respeitando a ética. Eu fico muito feliz por isso, porque hoje a população, ela reclama muito dos políticos, mas às vezes ela não sabe quem que é o político, né? Então acho que a partir do momento que você descobre quem é quem, né, nós não somos perfeitos, né, nós somos todos passivos de erro, mas às vezes tem aquelas vantagens, aquelas características que a gente tem positiva, que tem que ser lembrada, tem que ser reconhecida e tem que ser falada, tem que ser divulgada para as pessoas. Eu te agradeço você ter vindo aqui. Espero que a gente possa receber outras vezes, né? A gente coloca sempre colocou, né? Sempre esteve à sua disposição, e a gente pretende estar junto aí nessa caminhada, já pensando nisso, pensando que esse monte de nome que você falou,
que sejam, né, bons nomes, que eles possam se unir para não acontecer o que aconteceu na campanha, né? Graças a Deus que o Duílio foi eleito, mas a gente poderia ter tido 2 eleitos, né? Para que a gente tenha um grupo político forte que entre dividindo, né, as responsabilidades para fazer uma administração bem competente, porque o desafio do desenvolvimento de Sete Lagoas, ele realmente é muito grande. Queria que você encerrasse aí com as suas palavras. Bom, eu quero agradecer a você, Santiago, por esse carinho que você, desde que chegou a Sete Lagoas, acho que existe um sinergismo entre nós, né? Existe uma força positiva entre nós dois e também a sua família. Eu sempre admirei demais o seu trabalho, a sua luta e a sua busca em torno da informação. E quero agradecer, quero dizer que eu estou muito alegre de estar com você. De estar por vários motivos. Você é um jovem que tem muito a dar, não só à imprensa de Sete Lagoas, seja televisada, mas à sociedade, com o seu potencial, a sua integridade, acima de tudo, o seu carisma de atrair pessoas boas para o convívio. Um abraço muito grande a você, a todos os telespectadores do TV Sete Lagoas, e que, se Deus quiser, em breve estaremos de volta. Com certeza, vai sim. Nós agradecemos a você que esteve conosco, continue ligado aqui no Canal 13, TV Sete Lagoas, sempre uma novidade para você. Até a próxima com o nosso Santiago Entrevista.